Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Tranquilão? Hoje, segunda-feira, dia de retomar as nossas atividades. Desejo a vocês uma feliz e abençoada semana. E hoje a gente volta aqui falando sobre regência verbal. Como já foi dito, né, na videoaula, regência é saber colocar a preposição certa quando o verbo assim exigir, tá? Tem verbos que, dependendo de um contexto, não vão exigir preposição, mas em determinados contextos vão sim exigir preposições, tá bom? E a gente vai analisando esses verbos em transitivos diretos, transitivos indiretos. Nós já sabemos que os verbos transitivos indiretos não pedem os verbos transitivos diretos não pedem preposição. Os verbos transitivos indiretos que pedem preposição. Então, a classificação número 1, página 9. Eu espero que tenham feito a tarefa de casa. Todo mundo com LA aí? LA, página 9. Então, vamos lá. A classificação de transitividade de um verbo depende do contexto. Para verificar isso, classifique sintaticamente os verbos nas frases a seguir. A tia vai corrigindo e vai explicando ao mesmo tempo, tá bom? Ele pagou o livro. Nesse caso, pagou algo e não alguém. Então, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Ele pagou ao colega. Agora é uma pessoa, faz referência a uma pessoa. Então, agora pagou a quem? Faça uso da preposição. Então, agora esse verbo é verbo transitivo indireto. Ela pagou o livro ao colega. Pagou algo a alguém. Esse verbo, ele tem as duas transitividades. Então, ele é um verbo bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pagou o quê? O livro. A quem? Ao colega. Ela comeu, pagou e saiu. Somente o verbo pagou. Pagou e saiu. Nesse caso, é verbo intransitivo, não pede complemento, tá vendo? Em vários contextos, em um contexto, pagar é só verbo transitivo direto. Em um outro contexto, é verbo transitivo indireto. Em outro contexto, é verbo bitransitivo. Em outro contexto, é verbo intransitivo. Ele perdoou ao amigo. Não é pessoa? Então, é verbo transitivo indireto, porque é perdoar a alguma pessoa. Amigo é pessoa. Perdoou o erro ao amigo. Agora é verbo bitransitivo. Perdoou o quê? O erro. A quem? Ao amigo. Então, vocês vão escrever na linha verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele perdoou o erro do amigo. Ele perdoou o quê? O erro do amigo. O erro é objeto direto. Nesse contexto, na letra G, é somente verbo transitivo direto. Ele agradeceu os presentes. Presentes não está se referindo à pessoa. Então, agradeceu o quê? Os presentes é verbo transitivo direto. Os presentes é verbo transitivo, é objeto direto, certo? Ele agradeceu aos amigos, agradeceu pessoa, não é? Amigos não se refere a uma pessoa? Então, nesse caso, agradeceu a quem? Aos amigos. É verbo transitivo indireto. Número 2. De acordo com a regência do verbo preferir, assinale o que está sendo preferido em cada frase. Preferir é um verbo bitransitivo e quem prefere, prefere algo a algo e não algo do que algo, certo? Então, olha aqui. O que está sendo preferido aqui? Prefiro o chocolate ao livro. Ah, que bom que você coloca chocolate. Eu prefiro chocolate. Então, a preferência aqui, chocolate. Preferimos os cadernos verdes aos lápis azuis. Ótimo. Preferimos primeiro o quê? Cadernos.
verdes, certo? Prefiro os programas de aventura aos filmes de comédia. Ótimo, se você coloca programas de aventuras. Prefiro a praia à cidade. Prefiro o que primeiro? Praia. Então, marquem todos os primeiros. Marcou aí? Ótimo. Número 3. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a regência do verbo aspirar, explique qual é a diferença de sentido existente entre as duas frases a seguir. O verbo aspirar, ele pode ter duas regências. Se ele significar aspirar no sentido de sorver o ar, respirar, ele é verbo transitivo direto. Eu aspirei o ar da montanha, eu aspirei o seu perfume. Agora, se eu coloco aspirar no sentido de desejar, almejar, ele já é verbo transitivo indireto. Aspirei ao cargo de gerência, aspirei à função de secretária, tá bom? Então, dependendo do contexto também, ou será transitivo direto ou será transitivo indireto. Então, pediu para explicar qual é a diferença de sentido entre essas duas frases contendo o verbo aspirar. Então, olha lá. Naquela cidade, todos aspiravam a um ar puro. Naquela cidade, todos aspiravam um ar puro. Então, a diferença é que em um, vírgula, todos desejavam, almejavam, ansiavam um ar puro. Enquanto que em dois, todos inspiravam, sorviam ar puro. Na primeira, o verbo é transitivo, indireto. E na segunda, o verbo é transitivo direto. Vamos lá? A resposta, né? Então, a diferença é que, vírgula, em um, vírgula, todos desejavam, almejavam um ar puro, vírgula, enquanto que, vírgula, em dois, vírgula, todos sorviam, inspiravam um ar puro de respirar, tá bom? Continuando. A número 4, a professora já fez com vocês, a orientadora do SPE com vocês. Então, eu vou para o número 5. Verbos como avisar, comunicar e informar são verbos bitransitivos, ou seja, transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Assinale as frases em que ocorreu o uso inadequado desses verbos. Provavelmente houve o acréscimo, a ausência de uma preposição onde precisava acontecer, né? Então, assinale as frases em que ocorreu. Avisei ao professor de que eu não havia estudado a matéria. Aqui a gente tem dois objetos indiretos. Essa frase está incorreta, porque aqui eu tenho avisei ao professor de quê? Eu fiz dois objetos indiretos. Você está vendo a preposição a aqui e a preposição de aqui? Então, eu fiz dois objetos indiretos, então tinha que estar escrito: avisei o professor de que eu não havia estudado a matéria, entenderam? Informei o diretor que tudo aquilo tinha sido um mero engano. Também, aqui agora, a gente tem dois objetos diretos ao mesmo tempo. Então, por isso que está errado. Eu tinha que ter escrito: informei o diretor de que tudo havia sido um engano. Comuniquei ao meu pai que eu iria ao cinema, certo? Aqui tem objeto indireto, que é ao meu pai, e tem objeto direto, que eu iria ao cinema, objeto direto. Então, aqui está certinho, tem os dois objetos, comunicar, a gente já viu lá, já falou que avisar, comunicar, informar são verbos bitransitivos. Então, eu tenho que ter os dois objetos o objeto direto, o objeto indireto, né? Assim, aqui eu tenho objeto indireto e depois
objeto direto. Certo, aqui que estavam erradas, porque na primeira eu só tinha objeto indireto, né? Na segunda eu só tinha objeto direto. Por quê? Porque não sabe de regência, não sabe que tem que colocar um sem preposição e o outro com preposição. Informei-lhe de que ele não havia conseguido. Informei-lhe significa a ele, tem preposição. De que tem preposição. Então, aqui, de novo, a gente tem dois objetos indiretos, tá bom? Então, está errada também. Comuniquei-o da minha saída, certo? Comuniquei quem? Ele. Ele está representado pelo pronome oblíquo o. De que? Da minha saída, certinho. Avisei ao meu colega que eu não poderia ajudá-lo naquela tarefa, certo? Avisei a quem? Ao meu colega. O que? Que eu não poderia ajudá-lo. É o objeto direto. Comuniquei ao dono da loja que o preço do açúcar estava muito alto. Certíssimo. Comuniquei a quem? Ao dono da loja. Comuniquei o quê? Que o preço estava muito alto, do açúcar estava muito alto. Então, tem os dois complementos separadinhos, tudo bem. Informei aos meus amigos que a prova, certo? Informei a quem? Aos meus amigos, objeto indireto. Informei o quê? Que a prova havia sido adiada. Então, somente essas três letras estão incorretas, ok? A, B e D de dado. Continuando, leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7. Como estamos falando de gramática, a gente não vai perder tempo lendo o texto. Vamos lá, número 6. No trecho, dois amigos combinaram. Combinaram o quê? Eu já vou falando e já respondendo. Combinaram o quê? Então, você vai já colocar aqui, ó, porque pede para classificar sintaticamente os verbos destacados. Classificar sintaticamente os verbos destacados é você falar se eles são verbos transitivos diretos, verbo transitivo indireto ou até verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento. Então, combinaram. Combinaram o quê? Letra A, verbo transitivo direto. Que quem morresse primeiro, morresse, nascer, morrer, chegar, quem morresse é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Iria voltar para contar ao outro. Contar a quem? Ao outro. O que? Contar ao outro se no céu havia futebol. Contar a quem? Ao outro. O que? Se no céu havia futebol. Esse verbo, ele é um verbo bitransitivo. Ele tem as duas transitividades. Alguns dias depois, ele voltou. Voltou é verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Tenho. O rapaz, tenho. Tenho o quê? Duas notícias para lhe contar. Tenho o que é verbo transitivo direto, porque fez a pergunta o que. Tudo bem? Continuando. Exercício 7. Explique de acordo com o contexto porque o fato de o amigo ter sido escalado para o futebol no domingo é uma notícia ruim. Não estamos falando do céu, o amigo morreu, foi para o céu e falou que ele está escalado para o próximo jogo. Quer dizer que isso, né, que significa que ele vai morrer. Para ele poder ser escalado no jogo de futebol no céu, ele precisa primeiro morrer. Então, escreva isso, porque isso significa que ele vai morrer. Ponto final. Leia o texto a seguir para responder às questões 8 e 9. Novamente, é gramática, por isso que a tia não vai ler o texto, tá bom? Quando é interpretação, a gente precisa ler minuciosamente, com muita atenção, não é assim? Mas como é gramática, a gente pode analisar as frases soltas aqui. Então, vamos lá. Exercício 8. O verbo entregar
aparece 2 vezes no texto. Indique as 2 frases em que ele aparece e classifique-o. Em seguida, indique o ou os complemento ou complementos de cada um. Então, vamos achar aqui. Em breve, um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Em breve, um robô vai entregar a quem? A ele. O que? A pizza de domingo. Então, aqui, na frase 1, o verbo, ele é bitransitivo. Ele tem as 2 transitividades. Então, vocês, por favor, escrevam para mim. Ele é um verbo transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Escrevam verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Complementos. Vai entregar o quê? A pizza de domingo. Objeto direto, 2 pontos. Objeto direto, 2 pontos. A pizza de domingo. Ponto e vírgula. Objeto indireto. Entregar a quem? A ele. A ele está representado como na frase? Pelo pronome oblíquo lhe. Lhe. Vamos achar a outra ocorrência do verbo entregar. Cadê? Achei. Pesquise sobre a pizza Zume Pizza, situada no Vale de Silício. A casa entrega comida. Entrega comida. Entrega o quê? Comida. Nesse caso, é verbo transitivo direto. Só entrega comida. Nesse caso, então, frase 2, verbo transitivo direto e complemento objeto direto, comida. Tudo bem? Continuando. A gente tem tanta coisa para corrigir, né? Ai. Nem sei se vai dar tempo tudo hoje, mas vamos tentar chegar até onde, né? O máximo que a gente conseguir. Continuando. Número 9. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas seguintes afirmações sobre o texto. O autor do texto considera negativo. Ixi, precisa da interpretação. Vocês leram, né? Então vamos lá. O autor do texto considera negativo o fato de os consumidores da Califórnia gostarem de receber pizza por meio de robôs, porque isso significa que muitas pessoas perderão o emprego. Verdade. De acordo com o autor, é bom que uma quantidade de empregos seja eliminada com o uso de robôs, pois assim as pessoas terão mais tempo para fazer suas próprias coisas. Se a gente colocou como verdadeira a primeira, se eu colocar como verdadeira essa daqui, eu estou contradizendo a minha resposta, é falsa. Continuando, a Zume Pizza é um exemplo de ficção usado pelo autor para mostrar o que pode acontecer no futuro. Não, é verdade, existe essa pizzaria. A Zume Pizza é uma empresa situada no Vale do Silício? Sim, é uma empresa. Verdade. A Zume Pizza e o Vale do Silício ficam na Califórnia? Verdade. Então, a gente marcou apenas como falsas as letras B e C, tá bom? Continuando, número 10. Sobre a seguinte frase extraída do texto, se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos para ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana Zume Pizza. É correto afirmar que a forma verbal acha pode ser classificada como verbo transitivo direto? Se você acha o quê? Que esse cenário pertence à ficção. É verdade, é verbo transitivo direto. Os complementos da forma verbal pertence são
Esse cenário, objeto direto, e a ficção, objeto indireto. Vamos olhar lá? Pertence. Os complementos da forma verbal pertence. Vamos achar, pertence. Se você acha que esse cenário pertence à ficção, esse cenário não é objeto, esse cenário é sujeito. Esse cenário pertence a quê? O verbo, ele só é transitivo, indireto. Esse cenário é sujeito, então não é objeto. A forma, vou continuar aqui, tá? A forma verbal pesquise tem como complemento o objeto direto, a americana Zumi Pizza. Pesquise sobre a americana Zumi Pizza. Pesquise sobre o quê? Ele não é verbo transitivo direto, como está se propondo aqui. Então, não marque. Ele é verbo transitivo indireto. E Zumi Pizza faz parte do objeto indireto. A forma verbal pertence pode ser classificada como verbo transitivo indireto e tem como complemento o objeto indireto, a ficção, certo? A tia falou agora há pouco que esse cenário é sujeito, esse cenário pertence a quê? A ficção. A ficção está completando o verbo pertence. O verbo pertence é verbo transitivo indireto e a aficção é objeto indireto. Então, está certa. Letra D. Por enquanto, A e D estão corretas. A expressão sobre a americana Zumi Pizza funciona como objeto indireto da forma verbal pertence. Não, da forma verbal pesquise. Então, somente letras A e D de dado estão corretas, ok? Continuando, agora número 11. No trecho, indique a que palavras ou expressões se referem os destaques a seguir. Em breve, um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Entregar a quem? A você, né? Vai lhe entregar. Entregar a quem? A você. Letra A, você. Talvez seu condomínio não exija que você desça até a porta da portaria, até a portaria para apanhá-la. Apanhar quem? Pizza. Pois não vão suspeitar que possa ser um assalto. Na Alemanha, esse serviço de quê? De entrega de pizzas. Então, letra A, você. Letra B, pizza. Letra C, entrega de pizzas. Tá bom? Número 12. Releia o trecho do texto e analise as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Tá bom? Vamos ler? É um pequeno trecho, né? Mas isso é pouco. Logo, essa pizza será resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana Zumi Pizza, situada no Vale do Silício. A casa entrega comida feita por robôs. E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. O pronome demonstrativo isso se refere às entregas de pizzas no domingo? Falso. E isso o quê? De ser feitas por robô, né? Nesse caso aqui, não está se referindo à entrega de pizzas, e sim ao passo de serem feitas por robô, tá? As pizzas serão feitas por robô. Tô procurando aqui. Mas isso é pouco, né? Isso é pouco da automatização que se chega.
A expressão esse cenário se refere à utilização de um robô para efetuar trabalhos como entrega de pizzas verdadeiros. Qual que é o cenário? O que se está se colocando? Que essas pizzas são feitas e entregues por robôs. O pronome ele se refere ao cenário na segunda linha, né? Esse cenário pertence à ficção ou que vai demorar muitos anos até ele quem? Cenário, sim, verdade. Nós estamos trabalhando coesão textual, evitando repetição de palavras e para isso a gente usa outras palavras ou pronomes, né? Evitando a repetição. O pronome isso se refere ao fato de um robô entregar pizzas em domicílio? Certo. Então, ficamos apenas com a primeira falsa. Todas as outras são verdadeiras. Existe uma diferença entre onde e aonde. Onde é quando eu me expresso a um lugar fixo e aonde é movimento. Então, quando a mãe fala assim, onde você esteve? Porque você esteve em um único lugar. Você estava em um lugar fixo. Agora a mãe fala assim: para onde você vai? Aonde você vai? Indica movimento. Então aí pode ser substituído por para onde, né? Para onde você vai? Então nesse caso eu uso aonde e não só onde. Observe agora esses dois trechos. Observe agora esses dois trechos do texto em específico. Muitas delas são tão ousadas que os especialistas não entendem aonde ele quer chegar. É um movimento. Um talento natural para saber onde colocar as peças do tabuleiro. É um lugar fixo. Em ambos os casos, as palavras destacadas fazem referência à ideia de lugar, mas quando empregar uma ou outra, se o verbo exigir preposição em ou para, se o verbo exigir preposição em, usa-se onde. Se o verbo exigir a preposição a ou para, usa-se aonde. Veja, em a palavra aonde está associada ao verbo chegar. E sabemos que quem chega, chega a algum lugar. Já no segundo caso, a palavra onde está associada ao verbo colocar. E sabemos que quem coloca alguma coisa, coloca em algum lugar, certo? Resumo: onde indica lugar e transmite ideia de permanência ou estado. Onde você ficou? Você só pode ter estado em um lugar. Aonde, junção da preposição a mais onde, indica movimento e deslocamento. Aonde você vai? Para onde você vai? Então, vamos ver se aprendemos? Número 14. Complete com onde ou aonde. Onde ou aonde você pretende chegar? Não é movimento? Então, aonde? Não sei onde ele mora. Onde? Porque é o quê? Lugar fixo. Todos já entenderam onde ele quer levá-la com esse raciocínio? Onde? Lugar, aonde ele quer levá-la? Para onde? Deu para substituir? É aonde. Ninguém sabe onde Joana se escondeu, porque ela só pode estar em um único lugar. Onde você está? Também, a pessoa só pode estar em um lugar. Colocamos aonde, somente nas letras A e C. E eu vou parando por aqui. Vamos terminar a correção numa outra oportunidade. E eu continuo pedindo para casa páginas 14 a 17 sobre esse assunto, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um beijinho aí no coração e bons estudos desta semana. Tchauzinho!
Renato,